paz de Jesus Cristo, meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão aqui de algo que hoje de manhã eu vi e eu queria trazer uma reflexão muito profunda sobre o amor, irmãos. Tem muitas pessoas que estão na igreja hoje, cristãos, se dizem cristãos, praticantes da palavra de Deus, cheio de unção, cheio de poder, tem palavra, sabe falar bem, tá ali nos púlpitos pregando a palavra, ou às vezes é um diácono, é um presbítero, tem um cargo eclesiástico aí, e é um homem de Deus, uma mulher de Deus que às vezes, irmãos, em muitas ocasiões, não sabem como evangelizar pessoas, tá? Eu quero falar especialmente hoje de uma classe de pessoas onde o meio evangélico tem sido muito mal visto, irmão. Os evangélicos não sabem lidar com essas pessoas, tá? Eles não sabem entender o que essas pessoas precisam de Deus. E todos pecaram, irmãos. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram, amém? Eu quero, primeiramente, antes de eu colocar o vídeo aqui pra gente analisar aqui e eu falar algo de Deus pra sua vida, eu quero te levar a um versículo aqui, tá? Em João 13, e o versículo de número 34, que nos diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Desse modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Só é discípulo de Jesus Cristo, eu só posso ser chamado de discípulo do Senhor Jesus, de cristão, se eu amar as pessoas como eu amo a mim mesmo. Amar uns aos outros. Nós temos que amar uns aos outros. Tá, irmãos? Agora, aproveitando esse mesmo gatilho de amar uns aos outros, eu vi um vídeo do Lucas Pavanato. É um vídeo que está aí há um tempo já na rede, só que é algo que me chamou a atenção, irmãos, eu quero falar sobre isso. Quero que vocês assistam aqui e nós venhamos a refletir sobre isso, amém? Isso é muito importante, irmãos. Assistam comigo. Eu sou super contra alguém chegar e falar assim, os evangélicos são todos homofóbicos. É um absurdo. Não, é um absurdo. É porque pra nossa fé, homossexualidade, transexualidade, quando praticada, é um pecado. O evangelho, ele prega negar-se a si mesmo. Então, é negar exatamente, às vezes, alguns impulsos primitivos. Queria dizer pra vocês aqui que, independente das divergências políticas e da forma como a gente interpreta a transexualidade, etc., que eu não tenho o direito, enquanto cristão, de não amar vocês. Porque meu Deus, ele entregou o próprio Filho pra morrer por vocês. Então, se Deus se dispôs a morrer por vocês, se ele se dispôs a entregar o próprio Filho, quem sou eu como discípulo dele a não amar vocês? Então, apesar de todas as divergências, eu quero dizer que eu amo vocês e todas as pessoas LGBTs, apesar das divergências, e que eu espero que o amor de Cristo ele possa tocar você sempre que possível, que as verdades do Evangelho elas possam tocar você sempre que possível, e sempre que você tiver um problema, tiver uma dor, pode contar com as minhas orações, porque eu estarei orando por você. Um beijo, tchau! Isso é muito sério, cristão. Isso é muito sério, cristão. Porque vocês não sabem como abordar essas pessoas. Todo pecado, irmão, quando praticado, todo ato que leva ao pecado quando praticado, todo ato quando praticado que não agrada a Deus é pecado, irmãos. A fofoca, a soberba, tá? Aqueles irmãos soberbos, a traição, a calúnia, isso é pecado, irmãos. Esses meus irmãos que praticam esse ato, né? Eles são julgados por muitos cristãos, são tratados de maneira áspera por muitos líderes religiosos, são pessoas que às vezes, igual eu e a você, que éramos pecadores, estamos lutando constantemente contra o pecado para não cair nas tentações. Só que muitas das vezes, sabe o que eu vejo, irmãos? Eu não vejo esse versículo de João aqui sendo praticado com essas pessoas. Eu vejo o apontar de dedos. Tá certo que tem muitos que se aproveitam, mas igual esses que estavam aí que falaram algo. Nem todo cristão é o que eles falaram aí. Nem todo cristão aponta o que eles falaram aí.
E eu quero trazer algo aqui, eu quero trazer algo nesse vídeo, irmão, para que a sua mente mude, para que o verdadeiro evangelho venha a ser pregado. O pior, irmão, o pior, sabe qual é o pior? É aquele que se veste de cordeiro, mas tem a mente de demônio, irmão. É aquele que usa linguajar santo e tem o pensamento de demônio satânico. É aquele que, na vista dos homens, é bem visto, tem uma postura totalmente cristã, religioso, farisaica, e nos bastidores faz o que o diabo gosta. Isso aí, irmão, é pior do que esse pecado desses irmãos. Eles precisam de alguém que pregue a palavra para eles. A palavra de Jesus nos diz, como o nosso amigo Lucas aqui falou, negue-se a si mesmo, você tem que se negar, você tem que abandonar o seu eu. Às vezes você era um drogado, às vezes você era ladrão, às vezes você era um corrupto, às vezes você gostava de alguém do mesmo sexo, e aí? E aí você nega a si mesmo para seguir a Jesus. Só que como que você vai pregar isso para alguém, irmão? Como que você vai pregar para as pessoas se você não atrai as pessoas até você? Nesse mundo de hoje, onde tudo que você fala pode ser colocado como crime, você pode ser preso por uma palavra que você fala. Só que existem formas de você abordar pessoas. Tudo bem que nesse meio existem oportunistas. Existem pessoas que são cegas, que acham que tudo generaliza tudo. Só que eu quero que você entenda hoje, o Espírito Santo quer que eu te diga hoje aqui, que alguém precisa pregar a palavra para essas pessoas. Alguém precisa falar espiritualmente com o Espírito Santo para essas pessoas. E para isso acontecer, você precisa pregar com amor para essas pessoas. Vocês precisam ouvir essas pessoas. Vocês precisam entender como elas pensam. Vocês precisam entender que tipo de prisões espirituais Satanás fez para elas. Você precisa aprender a libertar essas pessoas desse pecado. Amém, irmãos? Isso não é difícil se você pensar como a mente de Cristo. Se você pensar em amor, a palavra nos diz que todos os dons, o dom de língua, de revelação, de profeta, de evangelismo, de mestre, de pastor, todos esses dons aí, eles não são nada se não tiver amor. Você pode ser um profeta, pode falar a linguagem do céu, dos anjos, irmão. Se você não tem amor com essas vidas, se você não sabe lidar com essas pessoas em amor, você não adianta, não quer dizer nada sua patente eclesiástica ou até espiritual. Então nós precisamos entender hoje, no mundo de hoje, é amar as pessoas, irmãos. É não julgar as pessoas, é primeiro olhar para você mesmo. Quando eu aponto o dedo para o meu irmão, eu tenho 3 apontados para mim, irmãos. Ninguém vê isso, ninguém prega sobre isso hoje. As pessoas simplesmente elas querem crucificar os outros, querem acusar pessoas. A internet ficou horrível através de religiosos que querem julgar pregações, julgar líderes religiosos, julgar pessoas, impor regras eclesiásticas e não pregam a palavra, não tem coragem de pregar a palavra verdadeira, não tem coragem de pregar o verdadeiro evangelho, não pregam o verdadeiro evangelho para as pessoas. E aí se tornam religiosos, às vezes com milhões de seguidores, mas religiosos. Eu quero ver no dia que Jesus chegar, no dia que Jesus descer das nuvens. Você vai achar que você está salvo e não está. Só que você não pregou. Eu falei, e Jesus vai falar para você, eu te dei pessoas para pregar. Pessoas com diferentes pecados para você levar o meu amor, para você levar a minha palavra, e você não levou, você julgou. Você foi pior que eles. Irmão, você precisa entender que às vezes tem crente pior que essas pessoas aí, irmãos. Tá dentro da igreja ali, tá bonitinho, tá arrumadinho, tá cheirosinho, sorri para todo mundo, mas e aqui, ó, sepulcro caiado, dentro é podre, como o nosso Senhor Jesus disse. Nós precisamos parar de ser hipócritas, irmãos. Nós precisamos parar de ser pessoas hipócritas que julgam as outras. Eles também têm chance de aceitar Jesus. Eles também têm que frequentar igrejas. Eles também precisam ouvir a palavra de Deus de uma maneira amorosa.
Eles também precisam, irmãos, de serem tratados pelo Espírito Santo, serem tocados por Jesus e pelo Espírito Santo. Eles precisam ter a chance de ouvir a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, irmãos. Em amor, em verdade. Senão não vale a pena você ser cristão assim. Senão você não entendeu qual é o propósito. Quando Pedro arrancou a orelha de Malco, na autojustiça dos homens, que com certeza ele não queria arrancar a orelha, ele queria arrancar a cabeça, Jesus falou que não era daquela maneira. Não é da maneira que você acha que é vice-querubim ungido, mega pastor religioso. Não é da maneira que você acha que é a pregação, é da maneira que a palavra do Senhor prega. Não me venham com a sua teologiazinha voltada para o homem, a sua teologia sistemática voltada para a terra, para as coisas terrenas. O Espírito Santo trata como ele quiser. Nesses últimos dias, o Espírito Santo vai usar pessoas ousadas, que queiram ser usadas por ele, para levar palavras a pessoas que são às vezes tratadas assim, tratadas como lixo pelos religiosos, como pecadores, como essas pessoas eu não me junto. Amem essas pessoas. Vocês devem amar uns aos outros para provarem que são os meus discípulos. Se não tiver amor com os outros, irmãos, não adianta dizer que segue a Jesus. Não adianta dizer que você segue ao Senhor. Um terno, uma Bíblia, uma boa oratória não quer dizer que você segue a Jesus. Agora, o amor que você tem para com pessoas, eu não estou falando comportamentos, eu estou falando pessoas. Eu não estou falando de prática, eu estou falando pessoas. O amor que você tem para com pessoas vai dizer se você é crente ou não é, meu irmão. Amém? Que isso toque a sua vida e você aprende a lidar com essas pessoas. Não trate eles mal. Não julgue eles. Pregue a palavra em amor. Mostre a verdade. Peça para que o Espírito Santo convença eles da verdade. Convença que eles devem negar a si mesmos e amarem a Cristo, e servirem a Cristo, e mudarem a sua vida por Cristo, como eu e você mudamos um dia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia por isso, meu irmão. É o que eu queria passar para você hoje aqui, irmãos. É uma palavra é uma palavra dura de se passar para um cristão. E essa palavra que eu estou passando aqui é para pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que se dizem que são pregadores. Pessoas que dizem que levam a palavra de Deus. Aqueles que dizem que amam as pessoas. Aqueles que ficam apontando o pecado dos outros, como se eles fossem santinhos, como se eles não tivessem impureza sexual nenhuma, pecado sexual nenhum no secreto. E apontam pessoas e julgam pessoas. Parabéns, Lucas Pavanato, pelo seu comportamento de cristão. Um outro pastor que teve um comportamento de cristão também, que eu me lembro muito bem, foi o pastor Cláudio Duarte, em um programa de televisão aí. Foi cristão, levou essas pessoas a dizerem: na sua igreja eu vou. Realmente eu vi algo diferente. Seja diferente, irmão. Seja diferente, minha irmã, com essas pessoas. Pregue o evangelho de uma forma amorosa. Peça para o Espírito Santo guiar suas palavras. Porque às vezes essas pessoas já estão acostumadas a serem machucadas direto. E às vezes elas são intolerantes com alguns cristãos. É de se entender, meus irmãos. Às vezes você vai falar uma coisa, o diabo vai retorcer no ouvido dela, vai pensar que você ofendeu a ela. Peça sabedoria para falar com elas. Mas não deixem de amá-las, de falarem, de serem irmãos e irmãs em Cristo. Amém? Essa é a minha mensagem de hoje. Que Deus abençoe seu dia, que mude sua mente. Seja cristão, ame uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia.